Primeiro vereador inscrito, Zé D'Ambrós. Neste momento, passa os trabalhos ao primeiro vice, Cadore. Obrigado, presidente Zé D'Ambrós. Com a palavra da tribuna. Queria dar um bom dia a todos. E como é bom, né? Nós estamos quase todas as noites aqui com sessão solene. Como é bom nós termos as crianças, que a criança é que nem o sol, né? Traz muita energia. Eu recebi ontem a visita do meu colega Camiles e também tenho muita admiração pelo seu trabalho. É um dos que mais conhece a cidade na questão da zeladoria, das manutenções. E também sei que o Renato também tem muitas indicações. Então, eu vou usar meu grande expediente hoje para falar de algumas questões aí que o município precisa melhorar. Eu liguei para o prefeito ontem, inclusive, porque nós estamos com um problema sério na questão da iluminação pública. E lembrar que a Enel venceu o consórcio Luz em Caxias em maio, e que tinha 60 dias com prorrogação de mais 60 dias. Também conversando com o secretário Matheus, que é muito atencioso, agora vence, então dia 21 vence, dia 16, aliás, vence, tem prazo final para essa empresa iniciar os trabalhos na nossa cidade. Precisa apresentar condições para assinar, garantir a execução do contrato, abertura da sociedade de propósito específico, integralização de capital social mínimo. Então, eu espero que essa empresa que venceu, né, apresente todas as condições agora. Mas eu me preocupa muito, porque nós temos, olha, nós temos muita, não vou precisar aqui quantas, mas eu acho que passa longe de 1000 solicitações. E eu quero dizer que eu tenho só uma indicação com 10 lâmpadas para substituir no Vila IP, só uma indicação. Então, eu falei com o prefeito, olha, prefeito, o Fala Caxias é de extrema importância, está levando o executivo, está levando os secretários, mas não é para ouvir. O prefeito tem que ir nas comunidades para anunciar obras, para falar em grandes projetos, não falar e ouvir reclamações. Então, eu tenho tido muita reclamação, mas muita reclamação. Eu quero lembrar que nós, aqui nessa casa, nós alteramos a COSIP, né? Então, o morador está pagando por taxa de iluminação pública que não tem na frente da sua casa. E eu quero dizer também que, a partir da assinatura do contrato, tem mais 2 meses para adaptação. Então, nós teremos até dezembro. Sim, choveu muito, difícil para os 31 servidores. Mas é um setor que eu não tenho problema de Essa é uma parte, velho. de relembrar que eu fui muito contra a PPP da iluminação. Mas que depois até compreendi, porque ela vai ter um investimento grande e que isso vai dar economia para o município, até porque o município não tem a condição de substituir mais de 47 mil pontos.
Eu sempre lutei para que viesse para essa casa a PPP da educação infantil. Até estive conversando com o secretário semana passada, que essa sim nós perdemos muito recurso com o Fundeb. Se hoje nós compramos mais de 5.000 vagas, nós perdemos muito recurso com o Fundeb. Então, a PPP da educação infantil, ela precisaria vir antes, na minha concepção, da iluminação, que eu, quando coordenei o orçamento comunitário, não tinha reclamação de troca de lâmpadas. Sim, compreendo que o município não tem estrutura para trocar por tantas milhares de lâmpadas LEDs, que isso vai dar, vem o cercamento eletrônico, tudo ajuda, tudo isso eu compreendo. Mas, gente, nós vamos ter o Natal Luz em Gramado e nós vamos ter o Caxias no escuro até o final do ano, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo 60 dias e mais o prazo para... Então, é um assunto que me preocupa. Sei do esforço. Choveu. Agora o vereador recebeu ligação todo dia, na frente da minha casa, continua escuro. Eu corto o cabelo até mais tarde aqui no meu cantinho. Eu preciso... Então, eu tenho mais 2 assuntos também que são de zeladoria. Antes, eu vou passar os apartes. Eu quero falar de poda de árvores também e de recolocação de paralelepípedos. Então, a preocupação da troca de lâmpadas é muito grande. Nós precisamos achar uma saída. Se as lâmpadas que estamos comprando não estão durando, eu não sei. Porque nós vamos ter essa empresa, sim, ela vai ter que preencher todos os critérios e ela deve iniciar a partir de janeiro, porque ela tem um prazo. Então, é muito preocupante, mas preocupante mesmo. Parece simples, mas não é. Eu trago esse assunto, porque se eu numa indicação tenho a solicitação de 10 lâmpadas, uma indicação, então imagine quantas. Então eu vou passar os apartes, porque depois eu quero entrar na poda de árvores e recolocação de paralelepípedos da cidade. Quem foi o primeiro que pediu? Sandro Fantinel. Obrigado. Não, fui eu, vereador. Obrigado, vereador D'Ambrós. Eu quero me somar com a sua fala. E quero dizer que aqui ninguém está criticando ninguém está querendo culpar esse ou aquele, mas a questão toda é o seguinte: nós tivemos e sempre tivemos e temos uma Secretaria da Iluminação, que cuida da parte da iluminação, né? que sempre cuidou, mas que depois que nós aqui aprovamos a contratação dessa empresa, parece que não trabalha mais. E eu não tenho medo de dizer, parece que não trabalha mais. Está boicotando a cidade na iluminação. Porque só na minha rua, são 800 metros sem uma lâmpada. Na minha rua. E não é de hoje, já faz 20 dias. Tá? E vou mais longe. A turma que trabalhava na iluminação no interior, que era nota 10, porque lá era só chamar, no outro dia eles iam lá e trocavam. Trouxeram a equipe do interior para trabalhar na cidade para tapar os furos que aqui não fazem. E agora o interior está sem luz na rua. Então, isso aí tem que tomar uma providência e tem que puxar a orelha de quem for preciso. Obrigado. Obrigado. Próximo que solicitou, Estela Balardim. Boa parte, vereador. Então, de fato, no último período piorou muito essa questão da iluminação pública. A gente tem diversas reclamações. As reclamações em relação a isso, elas são praticamente diárias. A gente faz as indicações e as nossas indicações, elas não recebem sequer resposta. Eu não sei se isso é algo que acontece comigo, apenas no meu gabinete, ou se acontece com todos vocês, que as indicações para troca de iluminação pública não recebem resposta. E também não é realizada. Antes acontecia, a gente fazia a indicação, dava alguns dias, era lá, era trocado a lâmpada e estava tudo certo. Agora tem ruas que é no final da rua, que daí logo depois é um mato. Isso é extremamente perigoso, a rua está extremamente escura, às vezes não tem nenhuma dos postes funcionando e a gente faz a indicação não tem resposta e mesmo assim não tem a troca.
Então, a gente precisa de uma solução rápida, porque isso também é um problema de segurança pública, né, vereador? Obrigado. Muito obrigada. Uma declaração de líder, meu líder Camires. Uma declaração de líder ao PSB. O próximo que solicitou, não sei se foi o Scalco ou o Alberto. Alberto. Vereador D'Ambrosio, é importante a sua fala. Conheço também o trabalho do vereador Camires, um trabalho de formiguinha, né, de muitas indicações. Conversamos, eu e o vereador Camires, tanto ele quanto eu não estamos sendo atendidos nas nossas indicações, que é para melhorar a cidade. Para melhorar a cidade. Eu não recebo resposta de ninguém. Já fizemos reuniões, inclusive, com o secretário Dornelli sobre outros assuntos. Aproveito sobre a questão das casas-lares, a questão da isenção do IPTU. Conversei com o secretário Dornelli há algumas semanas. Ele prometeu me responder, não me respondeu. Estamos esperando o consultório na rua que não vem. Foi falado em reuniões com a cúpula, Câmara de Vereadores, o senhor estava presente, prefeito, secretário, todo mundo. Então, eu lamento que as respostas não venham. Que pelo menos não digam, né, aquilo que é bíblico, sim, sim, não, não. É não ou é sim? Então, me somo, eu também, embora seja um morador do centro, moro em São Peregrino, na região central, também tenho demandas de lâmpadas. Lá no Diamantino tem uma rua escura toda, e é uma indicação que eu fiz há muito tempo. Então, eu quero também deixar esse registro. Obrigado. Scalco. Vereador D'Ambrosio, que bom que a própria esquerda agora admite que o serviço não funcionava bem. Isso é música para meus ouvidos, porque nós debatemos demais nessa casa sobre fazer PPP ou não fazer PPP, e era uma briga ferrenha aqui, dizendo que o serviço era bom, era ótimo, não precisava botar ninguém, que a equipe era boa, que funcionava, que tinha lâmpada, que tinha tudo. Agora, ao menos, é unânime, dizendo que não está funcionando o serviço. Isso é importante, a gente chegar numa conclusão dessas. Então, que venha a PPP, que resolva o problema e que mostre que, às vezes, serviços públicos não estão funcionando 100% como vendem. Né? Então, é muito importante termos esse esclarecimento hoje e que, a partir do ano que vem, a gente tenha a solução para esse problema. Obrigado, vereador. Obrigado. Me perdoa, acho que o senhor não compreendeu. Até maio, quando os servidores atendiam, funcionava muito bem. E nós temos, a partir da licitação, nós precisamos saber o que aconteceu. Uma parte, vereador D'Ambrosio. A partir do momento que a empresa vencedora... Garante meu tempo aí, por favor. Obrigado. A partir da empresa que maio venceu, nós continuamos com os 31 servidores. Eu não sei se a lâmpada que veio... Vamos compreender que choveu muito também. Eu trago o tema para ajudar a melhorar a cidade. Tá? E eu não estou aqui para discutir esquerda ou direita, estou aqui para melhorar a cidade e me preocupar com as pessoas. Aqui ninguém aqui está achando que esquerda não gosta de Deus, não gosta de família, não isso, não aquilo. Não é isso. Nós estamos aqui pensando no melhor da cidade. Então as pessoas têm que compreender isso. Se não conhece os bairros, tem que conhecer e entender o que está acontecendo. Seu à parte, Renato Oliveira. Vereador D'Ambrosio, primeiro me parabenizar pelo tema, né? Se a gente sair, porque aqui tem reuniões aqui na casa à noite, essa homenagem, né? Se nós sair daqui, não precisa ir longe. Dobrou a esquerda, entrou Alfredo Chaves. A gente parece que, deu um apagão, hein? Deu um apagão. A escuridão não é só lá no bairro. Lá no bairro a gente está acostumado com dificuldade. O Justo, que é presidente lá do Fátima. Eu tenho áudio que as pessoas mandaram para ele, mandaram para mim. E as pessoas estão se propondo, vereador D'Ambrosio, apagar as lâmpadas, apagar as luminárias, porque as lâmpadas, não é que as pessoas não estão indo lá Uma parte, vereador. Pelo menos na nossa região, estão indo consertar a lâmpada. Uma parte, mas vereador. as lâmpadas, depois da licitação, de uma péssima qualidade, a qualidade muito ruim mesmo. E depois, assim, nós estamos fazendo, vereador D'Ambrosio, nos disseram, se você fizer indicação, demora mais, chega lá, faz direto pelo Alô Caxias. Nós vamos fazer pelo Alô Caxias para andar mais rápido. As pessoas, os servidores vão lá, vereador Fantinel. Eles estão lá, vereador. vão lá, eles arrumam a lâmpada, demora no máximo uma semana, a mesma luminária está com problema. A mesma luminária com problema, assim, ó.
Eu quero dizer que lá, na minha quadra, onde que eu moro, lá é difícil. A gente sabe que a cidade Obrigado. inteira está assim. Vereador D'Ambrosio, parabéns. A gente sabe que não é só específico no interior, na cidade, no centro de Caxias, está assim. Obrigado. Esse apagão tomou conta. Obrigado, Renato. Eu tenho mais 5 minutos e tem vários que solicitaram a parte. Então, eu também tenho outros assuntos. Por favor, 1 minuto para cada um. Lucas. Obrigado, vereador José D'Ambrosio. Acho que está faltando luz em muitas ruas da cidade e na compreensão de alguns colegas neoliberais. Eu estou falando no plural, né? Colegas. Nós estamos falando de iluminação pública e nós tivemos sábado lá na Zona Norte. E como disse bem o vereador Renato, nosso decano, não precisa ir na Zona Norte, aqui no centro, inclusive, né? Agora, porque agora é público. Me admira as pessoas falarem isso. Peguem o telefone ou vão lá no setor da iluminação pública e perguntem para os servidores o que está acontecendo. Porque se a gente quer acabar com o setor, isso pode ser feito de forma determinada. Compraram as lâmpadas de péssima qualidade, queimam, para logo aí na frente dar uma ideia de que vem a PPP e vai resolver os problemas. O vereador Sandro Fantinel aqui acabou de dizer que no interior tinha um atendimento bom. E por que não tem agora? Por que não tem? Converse com os servidores. Obrigado. Que aí me parece que tem algum gestor que quer que as coisas colapsem, que é o que está acontecendo na cidade. Obrigado, vereador. Obrigado. Bressan, sua parte. Obrigado, vereador D'Ambrosio. Acho que aqui eu vou falar a minha opinião e do que eu vejo. Não concordo com o que o vereador Lucas falou nesse momento e vou dizer. A empresa que está para assumir já alocou o pavilhão, já está praticamente assumindo toda essa situação e, infelizmente, a verdade, o que aconteceu é que o pessoal lá de cima, lá da iluminação pública, e ninguém quer acabar com o setor, porque o setor vai continuar, ninguém vai perder o seu emprego, vai fazer todo esse trabalho nas UBS, que são diversas, parques, enfim, tem muita coisa para fazer. Mas a verdade é essa, ficaram magoados porque passou aqui uma parceria pública-privada e estão atendendo nesse momento sem chefia como querem. Esta é a bem da verdade. Ficaram magoados, mas o trabalho pode ser feito sim como era antes, que era muito bom, porque não estão querendo fazer o serviço como era antes de qualidade. Mas a empresa está aí, vai assumir logo, logo e tenho certeza absoluta que o trabalho vai ser feito e eles vão ter muito trabalho a fazer, porque tem UBS, escola, tem muito prédio público para atender. Obrigado, vereador. Obrigado. Não tenho mais condições de passar os apartes, porque eu tenho mais esse assunto aqui. Eu só quero dizer o seguinte, que com certeza os 31 servidores vão estar em escolas, UBS, vão estar deslocados para ajudar a melhorar a cidade. Eu compreendo, eu entendi, não se preocupem. Eu acho que a PPP vai ter recursos para substituir milhares de lâmpadas LEDs com cercamento eletrônico, vai melhorar. Eu quero falar da poda de árvores, que é outro problema sério que o prefeito precisa encontrar uma saída. Não tem outra saída. 3.200 pedidos, entrando 12, 13 por dia, uma equipe com caminhão quebrado. Uma equipe com 6 pessoas no caminhão quebrado. Não tem como. Então o São João não vai conseguir resolver. Não tem, mas ele é bom, ele é isso, não vai resolver. Então eu solicito que o prefeito pense, reúnam. A poda de árvores precisa, tudo bem que com a PPP, onde tem rede elétrica, a própria empresa vai cortar, mas nós precisamos achar uma saída. Contratar 4 equipes da Codeca vai 5 milhões, não sei. Nós precisamos achar uma saída, eu tenho certeza, conversando com o prefeito ontem, ele vai achar uma saída. Bom, paralelepípedos, eu quero dizer o seguinte, está vindo um financiamento para essa casa, para que nós autorizamos, de perto de 50 milhões para recapeamento, né? E eu acho de extrema importância, por quê? Porque hoje, o que nós investimos em travamento de paralelepípedo é dinheiro colocado fora. Então, acho de extrema importância, sim. Agora, eu estive na SIC e o Melete falou sobre o SAMAI.
faturamento de 330 milhões por ano e que sobra pouco para investir, mas eu quero deixar mais uma sugestão para o SAMAI. Até porque quando eu falava que as valas não dava para ser um contrato direto com a Codeca, depois passou a dar, né? Depois que nós cobramos aqui, passou a acontecer. Eu quero dizer para o SAMAI que onde abrem para levar adutoras, que eles, ao invés de recolocar o paralelepípedo, que façam o recapeamento asfáltico, que coloquem asfalto. Vão no Evaristo Antônio e dêem uma olhada. Então, eu acho que o SAMAI pode, sim, onde ele abre as valas, retira o paralelepípedo, ao invés de recolocar o paralelepípedo, que faça o recapeamento já de toda a via. E, para encerrar, presidente, dizer que também aguardo que venha a compra de pedras para que a gente também pavimente de forma comunitária as ruas que o pessoal está cobrando aí. Obrigado. Obrigado, vereador e presidente Zé D'Ambrosio. Próximo inscrito, a vereadora Marisol Santos. Presidente, cedo meu espaço ao vereador Lucas Dil. Obrigado. Nesse momento, passo a condição dos trabalhos ao presidente Zé D'Ambrosio.